Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao encontro com a coordenação aqui da Faculdade FIPECAF, do programa do Lato Sensu. Bom, deixa eu me apresentar, acho que muitos de vocês já me conhecem, né, de alguns webinars, alguns eventos online, e vejo aqui alguns conhecidos aqui da casa, é um prazer revê-los. Bom, eu sou o professor Flávio Riberi, sou um dos professores da graduação e da pós-graduação e um dos coordenadores dos cursos do eixo de contabilidade e controladoria aqui da casa. Quem me acompanha também nesse evento tem o prazer de desfrutar da companhia da professora Raquel Fraga, que também é coordenadora do eixo de contabilidade e controladoria, também no programa de pós-graduação. Pessoal, o nosso objetivo hoje, né, é tentar esclarecer um pouco mais, né, como está o mercado nesse momento e também falar como que a FIPECAF ela oferece uma solução que pode se moldar à sua carreira. Então, muitas vezes, né, o que nós queremos oferecer é justamente algo, uma solução educacional que se adeque ao seu ponto de maturidade na sua carreira. Eu vou iniciar aqui a nossa transmissão do nosso material, fazendo sempre aquela pergunta clássica que em todas as lives e eventos ocorrem, se vocês estão já neste momento visualizando a minha tela. Né? Bom, fazendo então rapidamente uma introdução, se vocês puderem só me dar um ok no chat, agradeço. Às Certinho. vezes, então, Já dá para ver. maravilha, Luciana, obrigado pelo feedback. Mas, bom, apresentando rapidamente, né, aqui, quem estará conosco nessa sessão, professora Raquel, vou deixar você se apresentar, por favor. Então, deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas para todos que vão participar dessa sessão conosco. Bom, como o professor Flávio já disse, o objetivo é falar um pouquinho sobre os nossos cursos. E a ideia é que a gente vai fazer uma apresentação inicial, mas a ideia é que seja uma conversa bastante informal, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as intervenções, fazer as perguntas específicas dos cursos em que vocês estão, para os quais vocês estão se candidatando. Bom, como o professor Flávio disse, eu também sou coordenadora do eixo de contabilidade e controladoria da Faculdade FIPECAF. Estão sob minha gestão o curso de MBA Controller, a pós-graduação em gestão de custos e negócios e a pós-graduação em contabilidade aplicada ao setor público. A FIPECAF recentemente começou, né, deu início a esse curso, também com esse braço em contabilidade pública. E também, de maneira interina, coordenando também a pós-graduação em mercado financeiro e de capitais. Eu tenho uma experiência aí de pouco mais de 10 anos em contabilidade e controladoria, tanto em empresas nacionais quanto em multinacionais. Terminei meu mestrado há alguns anos, sou doutoranda do programa em controladoria e contabilidade da FEA-USP hoje. Pode seguir, professor. Bom, então, me apresentando, bom, muitos de vocês já me conhecem, é claro que essa foto é uma versão de antes da pandemia, hoje já estou numa versão revista e ampliada, e naturalmente não caberia numa foto 3x4, né? Mas além de coordenador dos cursos de pós-graduação aqui da Faculdade FIPECAF, especificamente olhando os cursos MBA FRS, MBA Gestão Tributária, CEFIN, MBA Contabilidade e Finanças, então completa o portfólio desse eixo que nós denominamos como contabilidade e controladoria. Também auxilio também na coordenação da pós em governança e temos ainda outros produtos, né, dentro do portfólio do Lato Sensu da FIPECAF, que é o MBA Exame. O MBA tem uma estrutura muito dinâmica também, uma estrutura muito flexível, oferecido no formato EAD. E, além disso, uma pós-graduação, né, voltada, né, ao mercado de seguros e previdência. Mas, bom, falando brevemente da minha experiência, né, eu, na verdade, desembarquei na educação por uma paixão que eu desenvolvi, né, no momento em que eu fui fazer meu mestrado, né, a qual eu concluí, e depois ingressei num programa de doutorado. Não deixei minha atividade profissional, o meu contato no dia a dia com o mercado de lado. Então, até por isso, eu continuo hoje, né, liderando uma agenda muito positiva dentro da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, uma agenda voltada a temas contábeis. Então, dentro dessa entidade, a gente capitaliza também, acompanha com o mercado, com executivos, e claro, né, e a experiência prática, o repertório, ajuda muito a ilustrar o que a gente coloca dentro dos cursos. Né? E eu tenho também uma passagem como compliance officer e também como controller de uma companhia multinacional.
Bom, falando depois dessa breve apresentação, eu queria só colocar alguns insights, né, que me emergem sempre no nosso contato, no nosso dia a dia com headhunters, né? Trabalhar aqui na FIPECAF nos leva a ter contato com alunos, com executivos e também com o hunting executivo. E para nós sempre é interessante saber, né, para onde o mercado profissional ele está indo. Né? Então, o que a gente notou também aí, conversando com o recrutamento desta firma aqui, é uma firma reconhecida, especialista na área de controladoria e finanças, eles produzem pesquisas semestralmente, mas um dado que me chamou muita atenção é que muitas empresas ali que são fundos de private equity, né, eles estão contratando, né, e outra coisa, eles colocam executivos, né, dessas empresas dentro de novas investidas, né. Então essas investidas, à medida que um private equity entra, né, ele começa essa empresa a ser requerida um novo padrão profissional, um novo padrão de transparência e processos contábeis e uma estrutura de controladoria que seja mais madura. Outro fato interessante que nessa movimentação, no turnaround do mercado, né, as empresas contratantes, boa parte delas são de capital aberto, mas ainda uma expressiva parte é uma empresa de capital fechado, muitas delas em processo, né, de estruturação de dívida e processos de expansão. Outro dado também curioso, né, nesse mercado, que para nós toca no mundo educacional, é quando os recrutadores perguntam como que você tem feito a sua atualização profissional. E o que tem sido notado, né, que 68%, né, dos candidatos a posições executivas que apareceram, visto aqui por essa firma de recrutamento, eles já possuíam uma pós-graduação dentro de um programa lato sensu, normalmente um programa geralmente qualificado e bem reconhecido pelo mercado. E no caso estricto sensu, é um mercado que ainda produz um desafio. Né? Ir fazer um mestrado envolve sempre o interesse, né, também de um profissional por se desenvolver, por desenvolver habilidades para também lecionar, né, e também desenvolver a pesquisa científica. Mas o que nos chama atenção é sempre a importância que o mercado dá para que o executivo tenha um programa de lato sensu. Né? Quando eu estive do outro lado da mesa, era algo que eu costumeiramente perguntava a um profissional. Por quê? Porque isso nos dá um sinal de como que o executivo ele se porta, como ele se interessa pela sua própria atualização, pelo desenvolvimento da sua carreira. Então, fazer às vezes uma graduação e depois nunca mais voltar a uma universidade, a uma faculdade, para fazer qualquer curso de atualização, dá um sinal, né, de acomodação no mercado. Então, por isso, né, a gente sempre também estimula, e dentro de um ciclo profissional, a gente tem pelo menos ali 4, 5 grandes momentos, né, em que nós dedicamos ali um espaço para algum curso de longa duração. E é claro que isso depende muito do seu momento profissional. Né? Luciana, e pessoal, isso aqui é um bate-papo muito informal. A gente vai deixar sempre muito aberto para que vocês também nos interrompam. Eu passo a bola para você, Luciana, para comentar. E já vamos também seguir para as dúvidas sobre os cursos da FPCAF. Ou se levantou a mão por engano, não tem problema não, tá? Oi, não, boa noite. É que, na verdade, a pessoa que está atendente me falou que seria um coordenador de gestão tributária. E eu estou vendo que está falando de controladoria, né? Tem você ou a outra professora coordenador de gestão, do curso da pós-gestão tributária? Sim, sou eu. Então, Tá. o Desculpa curso, o MBA em interrompê-la. gestão tributária, então, porque o curso MBA em gestão tributária, ele está inserido dentro do eixo de contabilidade e controladoria. Por quê? Ah, Uma base da gestão tributária vem também de muitos elementos da contabilidade. Então, por isso que o curso ele se insere dentro desse espectro, né? Para nós, desse eixo do conhecimento, tá? Flávia, a gente precisa adicionar as informações da área tributária também nesses primeiros slides. Podemos, né? É que aqui no mercado, na verdade, quando fala controladoria e finanças, né, controladoria normalmente abarca. É um Então, mundo, né, é um mundo enorme. que envolve a contabilidade, a área de reporte contábil, né, que é às vezes o FP&A, e também a parte tributária e fiscal das companhias. O único que não abarca normalmente é a movimentação de mercado entre escritórios que trabalham com processos e reclamações tributárias, né? Que é um mercado que exige um recrutamento um pouco diferente.
A gente procura capturar, inclusive, pessoal, que a gente tem trabalhado envolvendo a coordenação e os grupos de alunos nos cursos de MBA, sempre que surgem oportunidades profissionais que são canalizadas por nós, nós distribuímos para os alunos, para que eles possam avaliar o seu interesse, muitas vezes em uma movimentação profissional. Então, esse é um benefício que costumeiramente nós oferecemos aqui na FIPECAF. Bom, Luciane, por favor, fique à vontade também para você perguntar qualquer dúvida quanto ao curso do MBA em Gestão Tributária. Bom, falando de modo geral sobre o que são todos os cursos que a FIPECAF tem, e aqui a gente procura mostrar um pouco do perfil do aluno, a quem ele se destina, né? Eu vou começar falando aqui do CEFIM, né? Ele é um curso jovem, feito por um profissional que ele é egresso de uma graduação. Para quê? Para que ele consiga desenvolver liquidez profissional, desenvolver casos práticos e ter ilustrações no seu repertório para ir e aplicar imediatamente no seu dia a dia, né? Enquanto que você tem um MBA Controller, que é um curso que requer uma experiência profissional maior, e aí esse é o perfil do candidato que tem buscado esse tipo de curso, né, conosco. E já é um candidato que busca um desenvolvimento de competências gerenciais, um fortalecimento de competências gerenciais. Enquanto que os outros cursos aqui, eles vão trabalhar outros campos de conhecimento, que a gente vai chamar aqui de linhas de interesse, como a pós em governança, né, que ela é dedicada a trazer uma visão muito integrada do que é a governança corporativa, o que é a gestão de riscos, a auditoria interna, né, como que você conecta tudo isso com a auditoria externa, sempre muito bem amarrado, e compliance, juntamente com uma ótima fundamentação para te dotar de um bom instrumental. O MBA em Gestão Tributária, né, nós vamos percorrer todos os assuntos ali que estão na agenda, né, de uma área fiscal, de uma companhia, seja aberta ou fechada, e também, claro, nós entramos na fundamentação, né, das discussões em torno, inclusive, das causas polêmicas, né? Se discute tese do século, né, os temas que foram, inclusive, comentados no webinar realizado no dia 22, são temas que comumente vão vir à tona aqui nas discussões com alunos, né? Mas o fato é que o curso está estruturado, Luciana, para te dar uma resposta direta, num primeiro semestre voltado a uma fundamentação, né, para você entender os fundamentos da tributação, do compliance fiscal, como que a gente amarra isso com a controladoria e gestão tributária, a matemática financeira, que é um instrumento que a gente usa em atualização de cálculos tributários, a própria contabilidade empresarial e societária, e aí adentramos no segundo e terceiro semestre, né, fazendo uma segregação das disciplinas conforme o tema, conforme a natureza tributária, seja ela IPI, ICMS, PIS, COFINS, os tributos que incidem sobre bens patrimoniais, tá? E também depois a tributação direta com o IRCS. Ainda nesse curso, nós adentramos, né, em questões mais específicas, em tributação de itens do exterior e também a parte da tributação internacional. E tem ainda discussões sobre tributação no contexto de uma cadeia logística. Então, tudo isso tem uma ideia, tem um objetivo de justamente integrar todos esses assuntos tributários para que a pessoa esteja habilitada depois a conseguir transitar e fazer a gestão, inclusive, de um departamento fiscal. Então, esse é o principal objetivo do MBA de Gestão Tributária. É um curso formatado para que ele seja ali atendido dentro de uma carga de 396 horas. Né? Bom, professora Raquel, quer comentar sobre o CASP também? Alguma coisa? Eu acho que eu vou aproveitar para comentar sobre o CASP e também sobre a pós-graduação em gestão de custos e negócios, porque você comentou do CEFIM, eu acho que faz sentido. Bom, enquanto o CEFIM, como o professor Flávio falou, é um curso que está posicionado aí e direcionado a um candidato que é recém-formado ou tem um tempo de formação de 1 a 3 anos, e é um curso voltado para contabilidade, controladoria e finanças. A pós-graduação em gestão de custos e negócios, eu diria que ela está bastante direcionada a o candidato que está mais ou menos nesse período de formação, né? Ele já está formado há 1, 3, 4 anos. Busca a sua primeira pós-graduação, sua primeira especialização, mas ele é um curso menos generalista do que a pós-graduação em contabilidade, do que o CEFIM, né? Ele realmente é um curso focado em custos, para quem atua dentro da controladoria ou numa estrutura fora da controladoria, mais próximo à fábrica, mais próximo de áreas de custos no segmento de serviços, mas alguém que realmente tem interesse em custos.
Por isso que eu digo que ele é um curso menos generalista. Ele passa por alguns temas correlatos, que inclusive existem no Cefim, né, na pós-graduação em Controladoria, Contabilidade e Finanças, mas existe um módulo específico totalmente voltado para custos, desde disciplinas mais basilares, né, falando de fundamentos de custos, conceitos importantes, passando por todos os métodos de custeio, metodologias mais avançadas de custeio, que são bastante observadas nas organizações hoje, como o ABC, e avançando para disciplinas e assuntos um pouco mais complexos que envolvem a gestão estratégica de custos, né? Então, artefatos de gestão estratégica de custos que não nos ajudam simplesmente a mensurar o custo, mas também olhar a informação do custo, olhar a informação provida pela contabilidade, de que forma eu posso usar essa informação para a tomada de decisão. E o CASP, ele vai fugir um pouquinho, como eu disse, né, dessa estrutura principal de cursos da FPCAF, mas é um braço bastante importante, é o nosso curso mais recente, mas que foi cuidadosamente desenvolvido pela nossa advisor, que é a professora Patrícia Varela, que é uma professora da FEA-USP, bastante atuante na contabilidade pública, inclusive membro do board, e ela realmente desenhou toda a matriz curricular desse curso pensando em um candidato que atua na área pública, que tem interesse em atuar na área pública com contabilidade, em áreas de orçamento público, por exemplo, mas aquele candidato que já provavelmente passou por um concurso, entende muito bem, né? Enfim, teve um período aí longo de estudos, mas que precisa de informação adicional, experiência prática mesmo, né? Ouvir dos professores das suas experiências práticas para realmente adicionar valor à sua função e à sua atuação. E essa é exatamente a proposta desse curso. Não somente focar, obviamente, na normatização, a gente tem a convergência às IPSAS, né? Mas não somente focar nessa parte de normatização, mas muito contar com o nosso corpo docente, que são profissionais com experiência no setor público e que podem trazer muita experiência que tiveram para a sala de aula, inclusive incentivando o debate entre os alunos, e a gente tem tido um feedback muito bom. Bom, e seguindo aqui adiante na nossa parte expositiva, para situar, né, os demais cursos que a FIPECAF também oferece, nós temos o MBA-FRS, ele é um curso que já surgiu junto com as normas internacionais, quando elas desembarcaram aqui no Brasil e foram traduzidas, e desde então, esse curso ele vem sempre se renovando. Então, à medida que surgem novas normas e modificações e alterações nessa estrutura normativa, esse curso ele se adequa e se atualiza muito rapidamente. Então, quando surgiram ali as modificações do IFRS 15, que virou o CPC 47, de contrato de receita com o cliente, e IFRS 16, que virou o CPC 06, na sua segunda revisão, que é a norma de arrendamentos, assim surgiram, o curso ele já incorporou, já abraçou esses novos conceitos para começar a transmitir isso aos alunos. Então, novas mudanças, né? Então, sempre que surgir um assunto novo que esteja em discussão no IASB, ele se incorpora rapidamente a esse curso. Para quê? Para que você tenha um conhecimento sempre novo para aplicação imediata no mercado. E aqui o interessante é que, só um comentário sobre o IFRS, a gente tem sempre alunos de todas as formações, né, porque eles buscam entender como navegar, como transitar em meio às normas internacionais de contabilidade, né, de tudo aquilo que foi traduzido, então, aqui para o CPC. E ainda temos outros cursos aqui de nichos, né? Então, uma pós-graduação voltada ao mercado atuário, ao mercado de seguros e previdência, né? E também o curso voltado que é pós em mercado financeiro. E por fim, tem aqui um outro, o MBA de Evaluation, que ele foi estabelecido em parceria com a Exame, né, com a Exame Academy, e ele é um curso que tem a sua espinha dorsal voltada a finanças, para que você tenha uma rica instrumentação, a fim de estar dotados, né, de uma capacidade de análise financeira e principalmente análise de avaliação de companhias. Então, esse é o nosso resumo, né, para tentar encaixar um pouco, né, a nossa experiência com o produto, como que a gente tem também trazido alunos com a maturidade profissional que vocês veem aqui na nossa régua à esquerda e de acordo com o interesse profissional que todos têm apresentado para nós. A gente tem notado muito que os nossos alunos buscam atualização profissional, aprofundamento técnico, né, progressão na carreira e também, claro, né, estabelecer um network. E aí a pergunta que sempre surgiu para a gente,
em conversas individuais com a coordenação, poxa, eu vou conseguir fazer network mesmo à distância. Então, aqui, né, o nosso objetivo em sala é proporcionar uma experiência ao aluno, independente do curso, que você tenha uma aula com o professor em tempo integral, das 19 às 23, mas também você tem a oportunidade de fazer trabalhos em grupo, então você tem uma interação com um público diferente. O que é mais bacana ainda é que você interage com profissionais que estão no Brasil inteiro. Então, eu vi turmas de cursos, né, que tinham grupos de trabalho, que tinha uma pessoa que era um gerente de controladoria em uma mineradora em Belém, havia aqui em São Paulo um gerente de contabilidade, um coordenador contábil no Rio de Janeiro, todos eles trabalhavam juntos, de uma maneira remota, fazendo trabalhos e estudos de caso dentro de um MBA nosso. Então, isso é muito bacana, porque quebramos um pouco essas barreiras, né, em termos de distância, e essa geografia ela acaba desaparecendo. Né? Estamos todos aqui, de certa forma, integrados. E aqui, professora Raquel, nesse espaço, acho que podemos já abrir, então, para começar nosso bate-papo, e queremos ouvir vocês também, né, o que são suas dúvidas, pontuais ou não pontuais, dúvidas gerais, até, pessoal, tem surgido dúvidas, como a gente organiza, às vezes, um plano de estudo em meio à pandemia, né, em meio a esse ensino remoto, como que é o modelo Flex, e a gente quer abrir um pouco para vocês o que está ali na mente de vocês, para que vocês esclareçam e tirem todas as suas dúvidas. Por favor, pessoal, passo a bola a vocês. Fiquem à vontade para abrir o microfone ou mesmo Não, e escrever não aqui no precisa nosso levantar a chat. mãozinha, viu? Por favor, pode falar direto. Olá, boa noite. Oi, Simone, boa noite. Tudo bem? Eu já estou terminando meu MBA em gestão tributária e queria emendar um de controller agora, né? Mas eu vi que vocês estão à distância ainda, né? Então, esse flex, na verdade, como que ele funcionaria nessa primeira fase que ainda a FIPECAF não voltou? Você é de São Paulo, Simone? Eu sou de São Paulo, aqui eu paguei o meu curso inteiro, o meu gestão tributária presencial, e a gente só teve uma aula presencial, o resto foi tudo EAD. Então foi meio que um trauma, assim. Sei, entendo. Bom, Simone, acho que isso pode ser uma dúvida de outras pessoas também, foi ótimo você ter perguntado, mas os nossos cursos nesse semestre, nesse processo seletivo, estão sendo ofertados na modalidade Flex. Significa que o aluno terá a opção de assistir a aula presencial dentro de uma sala na FPCAF, e essa aula será transmitida simultaneamente, permitindo que o aluno assista também de qualquer lugar, do seu computador, uma aula ao vivo e síncrona, como hoje vocês estão vivendo, né, pelo menos aqueles que são alunos dos nossos cursos MOB. Existe uma questão, obviamente, de planejamento, que envolve até a questão sanitária, de como que nós faremos esse retorno ao presencial, até para que a gente tenha realmente segurança, de fato, né, de trabalharmos todos lá dentro da FPCAF, assistindo aula e trabalhando também. Mas a proposta inicial é essa, né? Então, que o aluno possa escolher se ele vai até a FPCAF assistir a aula. Nós teremos sempre um professor em sala de aula, dentro da sala de aula da FPCAF, ou assistir essa aula sendo transmitida simultaneamente ao vivo. Flávio, tu tem alguma coisa a adicionar? Do que a gente tem bem recentemente conversando. Não, assim, a projeção que nós temos para o modelo Flex é que a gente consiga proporcionar uma experiência que você venha à sala de aula aqui na FIPECAF. E, claro, se você não pode vir à sala de aula, você pode assistir uma transmissão simultânea. Né? Então, é claro, a gente espera que, pela expectativa que os alunos tenham, que eles venham presencialmente para a FIPECAF. Né? Então, justamente para conseguir reforçar esse network de uma forma presencial, olho no olho de todo mundo. Né? E a aula ao vivo, sim, Luciana, ficará gravada também, assim como hoje nós temos no modelo online. Né? Então, o aluno tem acesso à gravação durante o tempo todo em que você estiver matriculado no curso.
que um ponto importante em relação a isso, até levando em consideração a dúvida da Luciana, eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Então, já que a proposta, isso já funciona no nosso formato MOB, que é o ao vivo síncrono, né? Que foi criado durante a pandemia. Como a proposta é que seja um curso ao vivo síncrono, inclusive existe uma mensuração de frequência pela participação em aula. Então, o ideal é que o aluno assista à aula. Então, ingresse na sala virtual, as aulas serão acessadas pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem e acompanhe a aula realmente ao vivo, e essa frequência ela é mensurada e faz parte da avaliação do regime, né, da política de avaliação da FPCAF. No Flex, será a mesma coisa. Se o aluno não estiver em aula, em sala de aula, né, presencial, ele estará assistindo a aula virtualmente, pelo ambiente virtual de aprendizagem, mas a frequência dele continua sendo mensurada. A gravação da aula fica como um adicional. Então, caso você queira reassistir alguma aula, queira buscar algum conteúdo específico, as gravações estarão lá disponíveis. Boa noite. Desculpa, mas só não entendi se voltou, se vai ser possível logo agora quem se matricular nesse que começa em março, se já vai estar possível, se vai ser possível já ir nas aulas presenciais, se for a opção do aluno. As aulas estão previstas para começarem na semana do dia 14, Simone. Então, na semana do dia 14, nós temos programadas aula magna, uma sessão de palestra específica para cada um dos cursos e um terceiro encontro, num terceiro dia, que é um encontro que a gente chamou de integração, em que as áreas da FPCAF serão apresentadas, vocês vão poder conhecer o núcleo de atendimento ao aluno, a secretaria acadêmica, enfim, todas as informações importantes para o início de semestre. Nós ainda não definimos se esse encontro será presencial, se acontecerá na FPCAF. Eu acredito que nas próximas semanas essa informação deverá chegar até a todos. Se não for presencial, será na modalidade ao vivo, como se fosse uma aula do formato MOB. Entendi. Obrigada. Uma pergunta, boa noite a todos. Eu gostaria de saber se as aulas são semanais ou elas são quinzenais? Depende do seu curso, já para a gente falar de dias exatos. Então, nós podemos responder diretamente, né? As aulas, elas são, todas as semanas, você vai ter aula 2 dias por semana. Sempre das 19 às 23. Okay. Ou será, depende do curso, né? Vai ser às segundas e quartas, tem outros cursos que serão às terças e quintas, né? Mas normalmente é isso. E aí, claro, nós temos alguns eventos especiais que são agendados fora dessa grade. A participação é sempre facultativa, então nós temos promovido aí ao longo, desde o início do ano, alguns eventos especiais. Então, no dia 21 de janeiro, nós recebemos aqui o CFO da Mastercard para uma aula especial. Então, é um evento que está fora da grade, mas aqui a gente convida os alunos a participarem. Tá? E claro, se você não pode assistir porque você tem aula naquele dia, porque às vezes um evento é marcado justamente no dia que você tem aula, você pode depois assistir a gravação também. Ok. Obrigada. Eu gostaria de saber também, tenho uma pergunta, boa noite. Boa noite. Essa é a primeira turma que será a modalidade Flex? Serão as primeiras turmas. Vocês, assim, eu não entendi se, por exemplo, não haverá nenhum tipo de prejuízo, se a maioria das pessoas estarão presencial e um ou outro só à distância. Será que isso não prejudicaria em nada? Só para ter uma ideia, assim, que é uma modalidade diferente, nova. Aqui a nossa expectativa é que a gente consiga conferir uma flexibilidade para você, o aluno, né? Então, nós sabemos que nós conversamos todo dia com alunos, tem alunos que estão desesperados para voltar ao presencial, querem se relacionar e querem se abraçar. Tá? Eu, inclusive, hoje estou trabalhando fisicamente aqui na FIPECAF, mas aqui nós temos até nosso quadro trabalhando uma boa parte em home office, né? Mas tem um outro lado também, que muitos alunos eles querem ficar em casa ou mesmo ficar no escritório, porque muita gente tem um problema, inclusive, de mobilidade, mesmo na cidade de São Paulo, viu, Vera? Então, imagine que assim, nós temos executivos que são alunos que estão na Zona Sul e dificilmente eles conseguem chegar aqui às 19 horas para uma aula presencial. Então, para eles, o modelo Flex, né, assistindo a transmissão simultânea, acaba sendo muito mais satisfatório, né? Para ele, às vezes ele consegue terminar o expediente, ele faz ali um rápido lanche e começa sua aula assistindo mesmo do conforto do seu escritório ou mesmo de casa.
Ok, obrigada. No caso, eu fiquei relacionando a situação que eu estou no Paraná, não participarei de nenhuma aula presencial. Então, vamos Não, supor que todo o mas restante da turma esteja presencial em nível de dificuldade de interação, algo assim. Eu fiquei pensando se haveria. essa dificuldade eu acredito que seja um pouco mais difícil, mas acho que vai um pouco do nosso esforço também, claro, de se integrar, né? Eu, antes de ser coordenador de curso, eu também me matriculei já em cursos EAD, cursos online, porque eu precisava experimentar o funcionamento. E eu percebi muitas vezes que dependia de mim, né? Essa integração com colegas para fazer trabalhos, desenvolver estudos de caso. Mas a gente sempre encoraja que você possa também, às vezes, reservar algum momento para vir presencialmente. Acho que é importante o aluno vir aqui respirar os ares da FIPECAF, né? Está vir aqui até a Maestro Cardim. Então, você precisa participar desse momento que toca numa estrutura sólida, né? E tem um contato com os professores também. Então, você pode reservar, às vezes, até escolher, né? Olha, irei na FIPECAF, sei lá, em algumas semanas que tem algumas aulas mais promissoras, ou com, de repente, as palestras especiais, mas é uma escolha sua, né? Então, aí, claro, fica muito à vontade quanto a isso. Mas a ideia da transmissão simultânea é que você tenha interação, você possa interromper também o professor, né? Então, o sistema de áudio da sala vai proporcionar isso, tá? Então, assim, o professor ele vai te ver por uma tela, assim como você nos vê pelo Zoom. Então, a ideia é que a gente sempre consiga aproximar todos. Tá joia, obrigada. Pessoal, dúvidas? Pessoal, nós queremos aquelas dúvidas sempre sofisticadas e cabeludas, hein? E essas dúvidas difíceis eu sempre vou direcionar para minha companheira na tela ao lado, Raquel Fraga, viu? Boa Importante noite. é tirarem as dúvidas. Oi, Luciana. Com relação ao curso de gestão tributária, né? O primeiro semestre, no caso, seria mais a parte de introdução, correto? Perfeito. E o segundo iria especificar mais o ICMS, o IPI. Nesse segundo momento, a gente contaria com aula prática, por exemplo, mais especificamente, o que eu gostaria de saber? Por exemplo, com relação à didática do SPED fiscal, né? Como que seria isso? A gente teria alguma aula prática, tem apresentação, como que é feito, né? Com relação especificamente ao SPED fiscal, ou o EFD contribuições, enfim, as obrigações acessórias. Perfeito. Então, o curso ele vai proporcionar uma discussão, né, não em torno de como você preencher, como você reporta, né, as suas obrigações acessórias, né, mas o principal é que você tenha as essências, né, e a dotação de um espírito crítico para realmente para fazer análise, como você captura informação, como você alimenta, né? Então a ideia é que a gente não vá discutir o step by step, né, o passo a passo de como você preencher. Não é bem essa a proposta do curso, né? Porque aqui o que nosso objetivo é que a gente consiga formar alguém que tenha condições de gerir. Quando você entende, né, muito bem o conceito de um tema, de uma ilustração, fica muito mais fácil depois você buscar essa didática, né? De como você operacionalizar o passo a passo. Inclusive, assim, sendo muito franco com você, o próprio YouTube, né, tem ferramentas, canais que explicam isso com muita facilidade. Então a gente procura trazer, né, o maior ativo dos professores, que é a matéria-prima, o conhecimento, enfim, a discussão em torno de jurisprudências, né? Explicar as mecânicas de cálculo, isso é importante para nós também, e como que você vai tocar na gestão de um ICMS, de um IPI, né, dos tributos, né, que incidem sobre os bens, sobre o patrimônio, as transferências patrimoniais, e por aí vai, tá? Maravilha. Pessoal, vamos lá. Professor, eu gostaria de saber mais sobre o MBA do IFRS, das normas internacionais, como é que funciona, como é que seria o modelo? Bom, falando em modelo, né? É, Imagina o seguinte, quando você entra no site do cpc.org.br, você acompanha lá uma série de pronunciamentos contábeis que foram emitidos e depois deliberados pela CVM e aprovados em resoluções do CFC. Cada pronunciamento, né, quando você lê aquela norma, né, extraída desses websites, dessas fontes oficiais, você tem acesso a um texto normativo que nos dá uma impressão de algo muito abstrato,
e muito principiológico. O que a gente faz no MBA e FRS é trazer isso à discussão com a experiência de um docente que tem uma experiência prática na implementação daquela norma, para que ele traga, inclusive, exemplos, né? Então, ele vai costurando, né, esse lado ilustrativo para que você identifique e capture uma transação, quais são as métricas, os critérios de mensuração e quais são as estratégias que você vai utilizar para fazer a divulgação, né? Então, sempre explicando, por exemplo, assim, como se faz o cálculo também. Então, para quê? Para que te facilite no dia seguinte a sua operacionalização no seu dia a dia profissional. Então, vou te dar aqui um exemplo muito simples, né? Quando você vai compreender, né, as propriedades para investimento, é algo que você vai entender o que é a propriedade para investimento, existe uma parte conceitual, tangencia muito bem o próprio normativo, mas chega um momento que o normativo não descreve como que você faz o cálculo disso, né? Como que é a análise também é técnica, como que o usuário interpreta essa informação. Tudo isso são temas que são recorrentes e comumente discutidos aqui no MBA-FRS. Ok, obrigada. Pessoal, queremos aquelas dúvidas assim super complexas, hein? Eu tenho, eu tenho mais uma dúvida. Entre o MBA Cefin e o controller, qual que é exatamente a diferença e a profundidade da controladoria no Cefin e, sei lá, estou em dúvida. Simone, você fez uma pergunta mágica, tá? Obrigado pela pergunta, e é uma pergunta que eu adoro responder, tá? E a professora Raquel também. Né? O que é o divisor de águas entre os cursos, né? Então, em determinados pontos, você vai ver que o Cefin tem uma disciplina que dedica atenção à gestão financeira e às finanças corporativas. O MBA Controller possui uma disciplina talvez com o mesmo nome. As abordagens possuem diferenças, tá? Por quê? No Cefin, nós moldamos o conteúdo para que a pessoa enfrente cenários, situações que toquem no mundo mais operacional daquilo, né? Em memórias de cálculo. Enquanto que no controller, né, existe ali muito mais musculatura para uma discussão em torno também daquilo, você repassa também conceitualmente, né, só que você tem um enfoque, uma visão gerencial. Então, como que você usa? Pensa assim, você está assumindo uma cadeira como gerente, né? Como que você vai analisar aquele tema numa ótica olhando de cima, né? Então, são visões diferentes. Agora, os cursos se complementam também, tá? A gente tem visto na nossa experiência muitos alunos que vêm fazer o Cefin depois fazem o controller, né? Porque, de certa forma, é uma continuidade. Porque ele mostra ali o Cefin, como ele também almeja trazer um aluno com uma experiência profissional ainda menor, quando ele começa a amadurecer profissionalmente, ele busca esse curso que traz esse espírito crítico para uma formação mais gerencial também. Tá? E o controller, claro, ele vai integrar outras disciplinas e outros assuntos, né, em dimensões que são ali sempre caras a um executivo que vai ser um gerente, um diretor de controladoria. Então, por exemplo, a própria governança corporativa, né, os aspectos da própria legislação societária que está dentro do direito empresarial, enfim, transformação digital, tecnologia e por aí vai. Então, importante o controller, ele não precisa saber tudo, ele precisa ter um traquejo, né, para manusear, para lidar com as discussões nesses assuntos. No Cefin, o objetivo é, se nós temos um item na ementa, um tema, o aluno precisa saber operacionalizar aquilo. Se eu puder adicionar algo para ajudar também, Simone, existe um primeiro ponto, né? O ponto inicial, que é o tempo de duração do curso, né? São bem diferentes. Então, no Cefin, nós estamos falando de uma duração aí de quase em torno de 12 meses, né, Flávio? Esse é um cronograma estimado, viu, pessoal? Estimado, porque sempre depende muito meses. do calendário do ano, alocação de feriados, e às vezes o curso ele pode esticar um pouquinho, e você tem 2 semestres mais um resíduo que fica ali para o final. Mais uma carga horária de aí 360, 370, 380 horas, né? Já o MBA Controller tem uma carga horária de 504 horas, é bastante coisa. É um curso que acaba durando aí em torno de quase 2 anos, principalmente porque ao final dos módulos principais, podemos colocar assim, existe um módulo de ênfase, que tem uma carga horária de 128 horas. Então, realmente, é um curso que se alonga,
E, talvez repetindo um pouco o que o Flávio comentou, um curso bastante voltado para aquele profissional que está começando a se afastar daquelas atividades operacionais, dentro da área de controladoria, dentro de uma área de contabilidade, e galgando posições um pouco mais estratégicas, como coordenador, como gerente ou como próprio controller. E cargos que exigem realmente uma visão um pouco mais sistêmica, né? Então, saber um pouco de tudo e com um foco muito mais estratégico e menos operacional. São bem diferentes. E esse caminho é meio que natural, né, Flávio? Então, às vezes, um aluno que faz o Cefim, e daí depois de 1, 2 anos, ou até emenda, já começa o MBA Controller. Entendi. Obrigada. Professora Raquel, quer já responder a próxima pergunta? Eu vou levantar a bola para você. O Douglas nos pergunta o seguinte: se no MBA Controller há previsão de algum módulo internacional? Não temos isso hoje inserido na proposta do curso, Douglas, mas seria uma coisa bastante interessante. A FPCAF, ela tem alguns convênios, mas que acabaram sendo desativados durante a pandemia. Eu não sei se existe talvez exista uma expectativa de que isso volte, mas sendo bastante transparente, não existe nenhuma modalidade, né, que permita que o aluno vá e curse uma disciplina, por exemplo, em outra universidade. Não sei se foi essa a sua pergunta. Boa noite. Não, assim, que a gente costuma ver é algum módulo internacional, às vezes de uma semana ou 2, e que às vezes tem alguma disciplina específica ou alguma sequência de palestras, visita a empresas, esse tipo de coisa. É nisso que eu estava pensando nesse tipo de abordagem. Legal. O que nós estamos concebendo, Douglas, isso para um momento posterior, e isso se apresenta na grade de todos os cursos do Lato Sensu da FIPECAF, que é o Encontro Anual FIPECAF. Então, ele é um evento de um dia, oferecido presencialmente, com transmissão simultânea, e também é uma ótima oportunidade para quem é de fora de São Paulo, que às vezes assistiu o curso inteiro, né, de casa, né, então ele pode vir aqui na FIPECAF e ficar um dia todo aqui. Então, a ideia é que seja um evento que discuta ideias, né, e discuta tendências em contabilidade, controladoria, governança, e também na área fiscal. Né. Então, a ideia é que a gente traga ali ideias com esse evento para os caminhos onde vai a contabilidade no futuro. Tá? Excelente. Outra pergunta que não quer calar. A questão do TCC, o famoso TCC. Como que a gente está estruturado? É uma obrigatoriedade? Estamos dispensados? Como é que funciona? Vamos lá. Bom, pelo tom da sua pergunta... Foram, né, dispensados pelo MEC. Não, na verdade, o TCC, né? Aqui, pessoal, é sempre uma escolha, né, do candidato que se torna aluno, mas o TCC é algo que, na nossa visão, é algo essencial, e tem muitos alunos que pedem, né, e é algo que ajuda a construir uma credencial e um selo profissional para você. Né? Mas hoje, nos programas Lato Sensu, neste modelo Flex, o TCC ele não é mais uma obrigatoriedade. Você pode desejar cursar, se for do seu interesse, ele acaba sendo facultativo, e aí, claro, tem só um ônus adicional por conta de uma alocação de um professor dedicado que vai atuar como professor orientador. Então, se você escolher, né, fazer o TCC opcional, então você entra num ciclo de orientação em que são previstos 2 encontros e tem ainda a preparação de um pré-projeto. E você recebe toda a orientação e assistência para essa execução. A gente colocou isso como opcional porque muitas empresas que concedem bolsas de estudo para seus empregados para fazerem um MBA exigem que ele faça um TCC. Então, nós temos que oferecer essa opção ao menos, tá? Não sei se respondi a sua dúvida. Respondeu sim, e aí já vem com mais uma, né, que eu estou alugando vocês agora. Com relação ao MBA Controller, que é o meu interesse agora, tem uma mentoria com o pessoal da Assets. Eu conheço um pouco do trabalho deles, já até tive um bate-papo com esse pessoal. Eu acho bastante interessante isso. Como é que funciona? Isso já vem acontecendo com vocês há algum tempo? Ou é uma parceria nova? Bom, pode responder, Flávio, fica à vontade. Eu posso responder. O Felipe, eu descobri essa semana que ele foi meu colega da FEA. Eu vi a foto dele, sabe quando você olha para a pessoa e fala, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar, eu conheço essa pessoa de algum lugar, só que ele não tinha barbinha, né? Agora ele tem uma barbinha. Bom, pode ser que vocês se conheceram em uma daquelas festas famosas da FEA, né? Não. Mas o Felipe Brunieri é um
grande profissional e amigo, né? Também o conheço há muitos anos, né? Do tempo que eu era jovem, empinava pipa ainda. Mas, enfim, o trabalho que eles fazem é muito sério. E esse programa de mentoria ele foi desenhado especificamente no MBA Controller com o sentido de começar a proporcionar ao participante do curso, né, uma visão assim, se você quer fazer uma movimentação de carreira, o que você tem que ter atenção? Né? Então, como você vai renovar o teu currículo, como você vai dar um oxigênio à sua imagem, às suas colocações no LinkedIn, né, e por aí vai. Então, é você também se repaginar de uma forma preparatória para uma movimentação profissional, se você deseja. Então, e em paralelo a isso, a gente tem, então assim, ele é um dos headhunters que a gente tem muito contato no dia a dia, tem outros que estão no nosso pool de relacionamentos, e que, assim, eles sempre trazem para nós também oportunidades e que nós levamos aos alunos, não só do controle de todos os cursos, conforme o perfil que é requerido, né? Hoje mesmo eu recebi contato pela manhã de um headhunter buscando 2 posições na área fiscal, e nós distribuímos, por exemplo, oferecemos elas ali a alunos do MBA Gestão Tributária, né? A gente sempre analisa o perfil, e é muito bom, porque como também, assim, a faculdade FIPECAF tem um grau de exigência alto, né, quanto à admissão, então os hunters, eles sabem disso também. Foi bom, se tem um aluno da FIPECAF, ele vai sair com know-how, né, com um conhecimento muito bem nivelado, né, para aplicar na prática, né. Excelente, excelente. Acho que vale mencionar também, Douglas, provavelmente você pôde ver na nossa matriz curricular, mas nós temos um módulo inteiro voltado para temas relacionados à liderança, porque nós realmente entendemos que é parte importantíssima da atuação de um controller ou alguém que deseja se tornar um controller. Então, é um módulo bastante completo, com assuntos bem relevantes, né, que envolvem a parte de habilidade de negociação, mediação de conflitos, como gerir equipes, habilidades realmente de liderança. É um módulo bastante interessante, a gente tem recebido feedbacks bastante positivos dos alunos. Além do Felipe, nós temos um outro professor, consultor, que é bastante atuante nessas disciplinas, e os alunos têm gostado bastante. Ele entra como quase um módulo de fechamento do curso, e acho que fecha com chave de ouro. Excelente. Acho que eu assisti um vídeo, eu não sei se é esse professor, mas ele comenta, assim, da posição do controller hoje, a necessidade que ele tem, ou a importância como um líder dentro da empresa, não um líder somente da sua equipe, mas um líder dentro da empresa, aquela pessoa que o gerente geral, o diretor geral, seja quem for, que esteja na liderança máxima da empresa, tenha como um braço direito para dar todo o apoio, não só para ele, para a tomada de decisão, mas para todas as outras áreas dentro da empresa. Então, tem que ter essa liderança dentro da empresa, não só com a sua equipe, né? Bem interessante. Sinto que o Douglas está preparado para começar esse curso. E ansioso, inclusive. Deixa eu perguntar, Douglas, você já está matriculado ou está em vias de? Olha, hoje a gente fechou aqui a negociação com relação ao investimento, e aí eu só preciso fazer agora a parte da matrícula aqui, já tem o linkzinho, etc. Então, mas já tá bem encaminhado. A princípio, eu estava tendendo a fazer o IFRS, mas eu entendi que ficaria muito técnico para a posição que eu estou trabalhando hoje. Acho que o controle ele vai me complementar mais, até porque o cargo que eu exerço hoje no Brasil, lá fora, a empresa multinacional, eles chamam de controller. Então, para a empresa, eu sou controller. Aqui no Brasil, a gente fala gerente de controladoria, alguma coisa nesse sentido. Mas para fora, eu sou o controller. Então, a visão que eles têm, tudo que precisa da área financeira é o Douglas, que é o ponto focal de contato. Então, acho que faz muito mais sentido essa abordagem do MBA Controller do que ficar mais especialista em cada IFRS. Eu posso, oportunamente, estudar cada um à medida em que for tendo a necessidade. Se eu puder adicionar um ponto importante, também pode ser dúvida de outras pessoas, Douglas, eu mencionei sobre o módulo de ênfase. Então, dentro do MBA Controller, existe um módulo final, que o aluno pode escolher uma entre 3 ênfases. ênfase em finanças, ênfase em controle gerencial e a ênfase em contabilidade e planejamento tributário. Como é que funciona essa ênfase? A ideia é que o aluno curse disciplinas de outros cursos, então você terá a oportunidade de formatar uma grade de ênfase totalmente voltada, caso assim você queira, e obviamente de acordo com a oferta de disciplinas da faculdade,
um módulo totalmente voltado à IFRS, por exemplo, as normas. Então, talvez funciona quase como um curso de extensão, eu diria. Entendi. Não, eu já verifiquei, e assim, o que me atraiu mais, até pelo cenário atual, é o de, acho que é gerencial, alguma coisa nesse O sentido. controle gerencial. Controle gerencial, isso aí me deixou, Tá. eu gostei bastante desse modelo. Até porque Legal. a gente hoje fala muito de ser business partner, aquele tipo de coisa, então eu preciso prover o pessoal com informações importantes para tomar decisão, né? Então, encaixa bem legal. Legal. Viu, Douglas? Uma coisa que passa muito pela tomada de decisão do candidato, ele está sempre olhando qual que é o tiro de carreira que ele está dando naquele momento, né? Uhum. Então, escolher um curso, né? Então, nesse caso, você tomar uma decisão entre o MBA FRS e o MBA Controller, passa por uma seguinte situação. Bom, em quanto tempo eu concluo o curso? O MBA FRS, ao passo que ele é um curso mais rápido, né? Você tem um conhecimento mais específico e transversal em torno de normas. Ele ajuda muito se você está mais voltado profissionalmente ali a contabilidade societária, os fechamentos contábeis e ter domínio dessas normas. Enquanto que o controller é um curso mais longo, né, que você tem a possibilidade de escolher isso como ênfase, mas ao mesmo tempo você pode se desenvolver ali numa visão muito mais estabelecendo ali as métricas e, enfim, o suporte de relatórios que dê ali uma visão mais do controle gerencial. Tá? É uma escolha, né, que tem que estar conectada, claro, com o teu interesse de carreira. E é por isso que também ele é um curso mais longo. Ele exige uma maturação um pouquinho maior. Não, excelente. Perfeito. Acho que encerro as minhas perguntas por aqui. Poxa, então foi muito fácil responder suas perguntas, hein? Eu Queremos ver as perguntas. estou muito contente com essa sessão, porque está sendo muito produtiva. Pessoal, eu gosto de receber aquelas perguntas que dão um nó na gente, assim, que a gente não sabe responder, viu? É bacana, porque aí o apresentador começa a passar vergonha, né? E todo mundo ri e fica divertido. Mas vamos lá, pessoal, queremos ouvir vocês. Oi, boa noite. Gostaria de fazer uma perguntinha também. Eu atuo no momento na área fiscal e sou advogada por formação, né? E aí, qual que é a minha dúvida? Nós temos aqui no MBA de Gestão Tributária um módulo de gestão instrumental de tributos, né? Como é que fica assim? Eu fico só pensando quando eu pegar uma matemática financeira aplicada, como que eu vou fazer? Como que é? A gente que nem vai ter aula prática, vou ter que ficar calculando, fazendo cálculos. Eu sou da área fiscal, como eu disse, de atuação, né? Mas não entendo nada dessa parte contábil. Sou bem focada no fiscal mesmo. Como é que seria essa parte? Tá legal. A sua pergunta é muito oportuna e a preocupação de muitos alunos que vêm fazer MBA e GT. Tá? É o seguinte ponto, né? Fala assim, poxa, mas eu quero estudar tributos, me aprofundar, mas tá bom. Existe uma série de conhecimentos instrumentais que são necessários. E ali, nós não estamos presumindo, né, que você tenha domínio da matemática financeira, né? Então, o que a gente quer buscar é nivelar para que você tenha o conhecimento suficiente para discutir as disciplinas subsequentes, do segundo e terceiro semestre. Então, colocar a matemática financeira, colocar a contabilidade, né, societária junto ali também, é instrumental, por quê? Quando eu faço uma apuração tributária, de onde vem a informação? Vem da contabilidade. Eu preciso entender essa movimentação com muita clareza. Assim como você tem a disciplina de fundamentos de tributação. Porque tem muita gente que vem da área fiscal que não tem um background de ter trabalhado em escritórios tributários ou de uma formação como advogado, e essa fundamentação é essencial, é importante. Então a ideia é que assim, todo mundo entre para o segundo semestre do curso, Camila, ali na mesma página. Né? Para quê? Para que a gente consiga partir dali e aí aprofundando, entra nas memórias de cálculo, né? Como se procede, o que você tem como deduzibilidade, o que não tem, e por aí vai. Respondido? Sim, não? Mas fique tranquilo, as aulas, você tem ali, claro, a etapa conceitual, e você tem ali muitos exercícios práticos, tá? A ideia, e os exercícios vão subindo ali o grau do desafio. Você vai ver que depois você vai se surpreender com como você está dominando a matemática financeira. Pessoal, dúvidas adicionais? Vamos lá. Lembrando que, pessoal, se aparecer aquela pergunta muito difícil,
eu passo aqui a minha companheira Raquel Fraga. Hein? Hoje eu tô achando que você tá contido, tá falando pouco. Não, mas você sabe que originalmente eu sou muito tímido. Super tímido. Mas eu tô gostando dessa sessão, tá? Gostei das dúvidas importantes. Bom, pessoal, se nós não tivermos dúvidas também, mas claro, você tem ainda o canal adicional da nossa equipe de relacionamento. Então, sei lá, o relacionamento@fipecaf.org. Então, pessoal, tendo qualquer dúvida adicional, nós mesmos iremos responder por e-mail a vocês, ou mesmo na nossa equipe da coordenação, os professores, respondemos coisas pontuais que você tenha dúvida, se você quiser discutir, entender detalhes do ementário de uma disciplina específica, se isso pode atender uma necessidade ou não, nós estamos aqui à disposição para qualquer bate-papo. Então, se quiser ter uma conversa também adicional, você pode agendar um encontro conosco ali, uma conversa particular, até às vezes para compartilhar algum anseio, alguma preocupação de carreira. Né? Então, isso a gente costuma também oferecer isso aos alunos, como uma maneira também de compartilhar conhecimento. É muito gostoso. Né? A matéria-prima do nosso trabalho é essa interação. Né? Interação e integração com os alunos, com os professores, entender os executivos, como eles estão pensando, como eles estão operacionalizando novos conceitos, tendências, e trazer isso aqui para dentro da FIPECAF. Bom, professora Raquel, mais uma vez é um grande prazer estar com você nessa noite. Eu quero também agradecer a todos vocês aqui, os participantes, e agradecer pelas ótimas perguntas que surgiram. Então, eu dou aqui meu muito boa noite, passo a palavra a você, professora Raquel, para suas palavras finais, e aí encerraremos a sessão. É isso, pessoal. Ficamos à disposição. Agradeço a participação, agradeço as perguntas super relevantes. E é isso, estamos à disposição nos canais, caso queiram conversar, bater um papo específico, compartilhar preocupações. Nós sabemos que é uma decisão importante, né? Envolve esforço, envolve investimento, e é um passo, né, importante dentro da carreira e da vida profissional pessoal de vocês. Então, fiquem à vontade para nos procurar, estamos à disposição. Teremos um novo encontro também, eu acho, antes do início das aulas, caso alguém queira participar também. Provavelmente será divulgado nas redes sociais, então acompanhe as redes sociais da FIPECAF, LinkedIn, Instagram. E é isso, muito obrigada pela participação, desejo uma ótima noite a todos vocês.